Ações no STF podem mudar futuro de Lula na prisão. Preso na Superintendência da Polícia Federal em Curitiba desde o último sábado, 7, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva poderá voltar à liberdade caso o STF, Supremo Tribunal Federal, julgue alguma das duas ADICs, ações declaratórias de constitucionalidade, em que é discutida a legalidade do início da execução de penas após sentenças de segunda instância. A expectativa é o julgamento de uma questão de ordem que pode ser feita na próxima semana pelo ministro Marco Aurélio Mello. O magistrado é um dos defensores da tese de que ninguém deve ser preso antes de o processo ser julgado em todas as instâncias. Caso mude o entendimento, o ex-presidente poderá aguardar o trânsito em julgado do processo em liberdade. Dois juristas ouvidos pelo FPost Brasil divergem sobre essa possibilidade. Para o professor aposentado da Faculdade de Direito da USP Modesto Carvalhosa, o ex-presidente só deixará a prisão se o STF agir na calada da noite. Carvalhosa é um dos autores de um mandado de segurança que pede ao STF que não volte e analisar as prisões em segundo grau. O STF é um perigo e pode dar um habeas corpus na calada da noite, pois alguns deles não têm vergonha na cara. Não todos. Para o professor, esse é o único meio para Lula deixar de cumprir a pena de 12 anos e 1 mês de prisão a que foi sentenciado. A prisão e sua execução estão consolidadas, ressalta. Já o doutor em Direito Penal pela Universidade de São Paulo e sócio do escritório Urbano Vitalino Advogados, João Paulo Martinelli, afirma que, independentemente do STF, a defesa tem outras tentativas para Lula esperar o restante do processo em liberdade. Agora que ele já está preso, é cabível um habeas corpus diferente. Até hoje a defesa tentou um preventivo, agora poderá entrar com o pedido do habeas corpus liberatório, explica. Que recursos a defesa de Lula vai apresentar? Os advogados de Lula preparam agravos às decisões do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal. A defesa tem, ainda, 2 habeas corpus e uma reclamação em trâmite nos tribunais superiores, e um último embargo no Tribunal Regional Federal da 4ª Região, TRF4. No entanto, tanto o STJ quanto o STF já negaram habeas corpus a Lula. Se não houver fato novo, a tendência é que esse entendimento seja mantido. O STF pode mudar a jurisprudência sobre prisões após condenação em segunda instância. O STF poderia reexaminar a questão se entrasse na pauta o julgamento de 2 ações declaratórias de constitucionalidade, ADICs, que pedem a proibição da execução da pena de prisão antes do trânsito em julgado, mas a presidente do Supremo, ministra Carmen Lúcia, não pretende colocá-las em votação. A Procuradoria-Geral da República defende que as ações sejam extintas. O STF pode suspender as prisões enquanto não julga as ADICs. Após a prisão de Lula, o advogado Antônio Carlos de Almeida Castro, o Cacau, que representava o Partido Ecológico Nacional, PEN, autor de uma das ADICs, até a última terça-feira, apresentou um pedido de liminar para que as prisões em segunda instância sejam suspensas até que o STF julgue as ações. A demanda seria levada ao plenário do STF pelo relator do caso, o ministro Marco Aurélio, na sessão desta quarta-feira, mas ele decidiu, a pedido do próprio PEN, esperar mais 5 dias para analisar a questão. Porque o ministro Marco Aurélio adiou a análise da liminar. O PEN, autor de uma das ADICs e do pedido de liminar, se arrependeu de ter apresentado a ação e destituiu seu advogado, Antônio Carlos de Almeida Castro. Os novos advogados da legenda pediram vista do processo para se familiarizar com o caso e o ministro Marco Aurélio concedeu 5 dias. O PEN pode desistir da ação. O partido não pode, pelo regimento interno do Supremo, voltar atrás da ADC, mas tenta retirar pelo menos a liminar. Há controvérsia sobre se isso é possível. Como fica o pedido de liminar, se o PEN não conseguir retirá-lo? Se a liminar for mantida, o ministro Marco Aurélio pode ou não apresentar um requerimento em mesa pedindo que o plenário analise a questão. Uma vez que o próprio autor do pedido, o PEN, já disse que se arrependeu, o ministro também pode desistir de apresentá-lo, com urgência, ao plenário.
Se Marco Aurélio apresentar o caso em mesa, a presidente do STF, Carmen Lúcia, pode decidir sozinha, ou pode colocar o assunto em discussão em plenário, para saber se a maioria dos ministros concorda ou não em votar a liminar. Como devem votar os ministros, nesse caso? Ao menos 5 ministros tendem a defender que o tema não seja retomado em plenário. Argumentam que o STF já julgou isso em 2016, quando estabeleceu como marco para prisões a condenação em segunda instância. Por isso, não haveria mais necessidade de voltar ao assunto. Se a liminar for retirada, o que acontece? Se a liminar for retirada, o STF não deve voltar a examinar a questão das prisões em segunda instância, pelo menos enquanto Carmen Lúcia estiver na presidência da Corte. Ela permanece no cargo até setembro, quando será substituída pelo ministro Dias Toffoli. Quando Carmen Lúcia deixar a presidência do STF, as prisões em segunda instância podem voltar à pauta. Quando Dias Toffoli assumir, terá a prerrogativa de pautar as ADICs, se quiser. Nesse caso, os ministros do Supremo voltariam a debater, em tese, as prisões após condenação em segunda instância. Qual é a posição dos ministros sobre o tema? Em 2016, a Corte decidiu, por 6-5, pela validade das prisões após condenação em segunda instância. No entanto, o ministro Gilmar Mendes já anunciou que mudou de posição e passou a defender prisões apenas após o final do julgamento em todas as instâncias, o que mudaria o placar. Mais uma vez, o voto decisivo deve ser o da ministra Rosa Weber. Em 2016, ela votou contra as prisões em segunda instância, mas em seu voto no julgamento do habeas corpus do ex-presidente Lula, Rosa deu sinais de que pode ter outro entendimento ao dizer que a simples mudança de composição não constitui fator suficiente para legitimar a alteração da jurisprudência.